Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o Plano de Educação Estadual. Os nossos convidados são a deputada estadual Leila Galvão, do PT, que também é presidente da Comissão de Educação na LEAC, e o deputado Jairo Carvalho, do PSD, que também é membro da comissão. Osmir Lima. Não, eu queria só fazer uma observação, certo. Depois eu passo a palavra para você fazer a pergunta que você gostaria de fazer. Pois não. Minha observação é o seguinte: quando eu falava na melhoria de ensino do passado, eu concordo plenamente com o Narciso e com a deputada de que houve, os tempos recentes, uma universalização. Mais pessoas estão na escola, quase todos estão na escola, o que não acontecia na minha época. Mas os poucos que conseguiam escola na minha época, no meu ponto de vista, tinham uma melhor qualidade de ensino. Pois não. Deputada Leila Galvão, deputado Jairo Carvalho, nós já debatemos esse programa, uns 3 anos e meio de existência do Tribuna Livre, esse tema várias vezes no programa, sempre falando sobre as competências e obrigações dos estados, dos governos, das escolas, dos professores, diretores, enfim, todos aqueles que fazem parte do sistema de ensino público. E eu não ouvi ainda uma crítica em relação, nós até ensaiamos isso aqui hoje, em relação à participação dos estudantes. Quais são as obrigações que cabem aos estudantes, porque por mais que se melhore o ensino, que se bote na escola de todos os recursos possíveis, que se qualifiquem os professores, que o governo invista 10%, 20% do PIB, mas o aluno que não quer aprender, que rendimento terá este aluno? Portanto, esse plano faz alguma referência a isso, a esse incentivo a que o aluno passe a gostar de aprender? Deputado Jairo. Justamente o que nós estávamos discutindo e falando. Eu acho que precisamos, lógico, como vai ser debatido, esse plano está sendo debatido, está sendo chamado, convocado as pessoas, as comunidades, os jovens, todo mundo está sendo chamado para debater esse plano que vai nortear, aí, como foi falado, durante 10 anos a educação do nosso estado, para incentivar esse jovem, lógico, a realmente querer aprender. Né? Mas na minha visão, eu acho que o Estado, o nosso Brasil e o nosso Estado, o Estado do Acre, deve muita educação. Tem um débito muito grande com a educação, com os professores, com o investimento. Lógico, como falou aqui a deputada Leila, teve os seus avanços. Mas lógico que é normal, passaram-se 15 anos, se não avançasse, nós estávamos onde, né? Mas eu acho que nós precisamos, o nosso Estado, os gestores do nosso Estado, precisa, como falou aqui até o Narciso, fazer lá como fez na China lá, dar prioridade a um sistema. E eu acho que a prioridade que devemos dar no nosso Estado é a educação. Porque a educação muda, a educação transforma, a educação liberta as pessoas. Então, na minha visão, precisa, lógico, ser chamado mais os jovens. Eu acredito que a mente desses jovens mudaram, eu acho que eles estão mais querendo aprender, só que precisa de mais um investimento. Eu faria uma pergunta rápida aqui para o deputado. O Narciso já citou aqui, acho que alguns percentuais, ou não, ainda hoje. Não. Mas, por exemplo, os gastos públicos em educação, Narciso, você acha que afirmou isso. Eles são tão ou maiores que os países ricos. Atualmente, dos 20 países da OCDE, dos 20, nos quais o Brasil está incluso, e são os países mais importantes do mundo, aí está incluso Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Holanda, Suécia, etc. Alemanha. Nenhum deles investe hoje mais de 5,5% do PIB em educação. O Brasil já está investindo. O Brasil investe 6,1%. Aí, do PIB. Porque, deputada, nós não temos, qualquer coisa que o governo tenha que fazer... Mas eu quero prosseguir depois com a pergunta. Você vai prosseguir, mas deixa eu falar aqui agora. Qualquer coisa que um pai de família tenha que fazer para socorrer a necessidade da família, ele tem que ter o respaldo fiscal, financeiro para fazer isso. A minha grande preocupação é quando eu hoje olho, eu estou aqui com o orçamento da União 2015 na minha frente. Aí onde é que vem a minha preocupação? O Brasil hoje já tem comprometido com o encargo da sua dívida 28% do orçamento. E vai se crescer, porque nós não estamos fazendo a poupança do superávit primário, então a nossa dívida vai crescer, os encargos financeiros também.
nós já estamos consumindo 23% do nosso orçamento com aposentadoria, entre os quais aposentados eu responsabilizo muito o Osmi Lima por isso, que é um abelhudo nesse campo. Aí, transferência para estados e municípios do tal pacto federativo, hoje já está em 13%, e a reclamação generalizada é que esse pacto tem que aumentar esse percentual. Aí, agora o PNDE impõe que até 2022 nós tenhamos mais 10% compulsoriamente aplicado na saúde, na educação. O setor saúde está perseguindo os mesmos 10%. A minha preocupação, Osmi, sabe qual é? É que chega um momento que não tenha mais orçamento para fazer as outras coisas. O vetor fica muito curto. Porque você hoje foi prefeita, você quando foi prefeita, quando você olhou o orçamento, você observava que metade dele estava comprometido com o pagamento pessoal. Mas você foi... 25, educação, 15, saúde. Mas deixa eu voltar aqui para a questão não sobrava da educação. nem um troquinho para a prefeitura dizer, eu agora vou gastar no projeto que me elegeu prefeito, porque não tem recurso. Então, a minha preocupação é que nós chegamos a um momento em que este país esteja com seu orçamento tão comprometido que não dê nem para cumprir, quando chegar no ano 2022, essa meta de 10%. Então, só continuando a perguntar, eu digo o seguinte, o percentual do gasto público em educação no Brasil é de 19%, o percentual do gasto público. OCDE é 13%. Do PIB nós já falamos. O Brasil gasta 6,1%. Com educação, o OCDE, a média é 5,6%. Agora, o gasto por aluno, aí que vem um complicador. No Brasil, é $2.985 por aluno, enquanto a OCDE é 8.950, quase 4 vezes o valor gasto por aluno. Não há necessidade, a pergunta é esta, deputado, não há necessidade de um melhor planejamento no sistema educacional brasileiro? Com certeza, é como foi falado, eu acho que um dos grandes gargalos nossos hoje é a gestão. É como vamos gastar o que vem, o recurso. Eu acho que está sendo investido o gasto de uma forma errada. Entendeu? Tem que saber investir mais na educação. Tem que sentar as autoridades, os gestores, e avaliar no nosso Brasil, no nosso Estado, como está sendo investido aí. E como foi colocado, como está sendo investido o que estamos arrecadando e investindo na educação. Como é que está sendo investido? Entendeu? Então, o meu ponto de vista, hoje, um dos grandes problemas nossos é a questão da gestão. O deputado, só para complementar o que o Osmi acabou de dizer, o nosso mundo educacional é constituído de 5 milhões de cabeças. 2 milhões de professores e 3 milhões de funcionários. 5 milhões. É por isso que ninguém quer brigar com esse colégio eleitoral, porque isso define até a eleição de um presidente da República. Então, é por isso que o professor é sempre tratado como um inocentinho, que ele não é tão inocentinho quanto eles imaginam, não. Aí o que é que acontece? Nos países, volto a repetir, nos países da OCDE, na estrutura de ensino deles, para cada 2 professores, tem um funcionário de apoio. Esse funcionário pode ser merendeira, faxineira, zelador, vigia. Aqui no Brasil, nós temos 2 milhões de professores e temos 3 milhões de funcionários de apoio. Então, nós temos um cabide de emprego que podia ser dispensável de 2 milhões de funcionários. É o maior cabide de emprego. Isso custa 46 bilhões de reais por ano. Quer dizer, aí é onde se diz, se os professores, ao invés dos sindicatos ir para a rua por maior salário, ele podia tirar o próprio salário se mandasse, cortasse as gorduras internas, se demitisse, ou se não permitisse o continuado inchamento da própria máquina educacional. Esse é que é o problema. Privilegiando o professor. Porque se não fosse a existência desses 2 milhões de funcionários, o recurso já seria bastante para duplicar o salário dos professores. Deputado. Bom, em relação a isso que a gente está conversando, eu vou me reportar, trazendo essa discussão
né, que o Narciso já fez essa leitura mundial, nacional, eu vou trazer para o Acre agora. Né? Até pegando um pouquinho aí do teu ponto de vista em relação aos gastos, né, essa preocupação de diminuir os gastos com o pessoal administrativo, de apoio, correto? Então vamos para a nossa realidade, porque nós vamos, a gente está aqui discutindo também sobre o Plano Estadual de Educação, correto? Aqui eu posso falar com conhecimento em relação a contratação de professor e de apoio. Não, essa realidade que você menciona no plano nacional não condiz com a realidade que nós que temos aqui no Acre. É bom saber disso. É bom saber disso. É isso que eu estou falando. O percentual entre funcionário e professor não é esse? Não é esse. Nós temos, inclusive, nós temos dificuldades dentro das unidades escolares, né, por falta, inclusive, de profissional administrativo ou de apoio, né? Melhor dizendo. Então, isso é a nossa realidade. É a nossa realidade. A realidade do Acre, né? É a realidade do Acre. É a realidade do Acre. Em relação às metas, né, que o Osmi até disse, será que a gente alcança? Será que não é tão não são tão audaciosas, né? E o deputado até contestou um pouquinho. Eu acredito. É o deputado que não acredita. Isso, ele não acredita, né? Eu só que eu tô Tomé nesse caso aí. Primeiro, para que o Estado alcance essas metas, não vai depender só do Estado. Esse é um ponto. Aqui, esse plano, ele está fazendo um chamamento também para que a sociedade civil, as organizações, a própria os profissionais da educação, a comunidade escolar estejam envolvidos no processo, estejam envolvidos. Então, é importante ter o envolvimento de recursos humanos e é importante ter o quê? Os recursos financeiros, porque muitas dessas metas nós vamos precisar ampliar o financiamento que vocês também já mencionaram lá no início, o financiamento para a educação. Agora, essas metas aqui, elas não são utópicas. Elas não são utópicas. É isso que eu até queria dizer para o deputado Jairo. Elas foram discutidas dentro de uma sistematização, dentro de um cuidado, como eu falei, com os segmentos. Inclusive, algumas pessoas ou representantes queriam até uma meta maior e o pessoal botando sempre um pezinho ali no freio. Deixa eu só fazer uma observação. Com cuidado para que a gente possa mesmo, no final desses 10 anos, nós conseguirmos o atingimento dessas metas. E, por fim, colocar aqui que o plano, depois que aprovado pela Assembleia, que será dia 24, prazo final, não quer dizer que ele esteja fechadinho. Lá ninguém possa mais mexer. Né? A gente tem que acontecer o monitoramento, o acompanhamento e a sistematização. E a sistematização, né? Mas, deputado, eu queria chamar a atenção para um fato seguinte. Desculpa. Que eu acho que é um assunto que precisa os educadores também discutir no Brasil. Se gasta 4 vezes mais, Narciso, em aluno do curso superior, instituições públicas, gasta-se 4 vezes mais aluno no curso superior do que no ensino básico. E mais grave, se o pobre, com seus impostos, sustenta o que tem condições de pagar a escola particular, privada, nas instituições públicas. Essa correção precisa ser feita. Como? É uma discussão entre técnicos, como é que se poderia. Não é possível continuar dessa forma. Nós, bancando os que têm dinheiro nas instituições públicas, enquanto isso esvaziamos o sistema básico fundamental. Essa coisa precisa ser discutida. Eu, inclusive, Narciso, ia apresentar uma emenda, onde todo mundo tinha que pagar na escola pública, no curso superior. Uhum. Agora, lá, você passou no vestibular, passou. Vamos ver a renda média da família. Quanto é que foi? Renda da família do Narciso, 100 mil reais por mês. Uma hipótese só, Narciso. Não, o Narciso tem condições de pagar a universidade, os filhos dele vão pagar. Chegou aqui o cara aqui é trabalhador, salário mínimo.
Não, aqui tem uma bolsa de estudo do Estado. Isso Paga é uma por coisa aquele. justa. Paga por aquele. É Esse a coisa mais justa. seria Não há um- para continuar essa distorção. Seria o sonho, né? Eu estou aqui com o livro. Eu tô Seria aqui um com o sonho, livro né? porque, diga-se que você disser, o Antônio Emílio de Moraes foi um cidadão, um brasileiro nota 10. Passou a vida todinha cuidando da beneficência portuguesa e era altamente preocupado com a educação. Ele estudou nos Estados Unidos. Empresário moderno. Ele disse que a coisa que mais revoltava ele aqui no Brasil era o filho do bilionário chegar num carro importado para estudar numa faculdade pública de graça, enquanto o filho do pobre estudar numa escola de nível superior de 5ª categoria, chegando de ônibus. É verdade. Porque lá nos Estados Unidos, o ensino público, para quem pode pagar, é caro. E não é gratuito. E você apenas não declara, eu sou pobre, não. Você declara que é pobre e é investigada a sua condição de ser pobre. Aí, aqui no Brasil, uma das bandeiras do Sindicato dos Professores, que eu acho outra aberração, é a bandeira ensino público e gratuito. Ensino público e gratuito para quem não pode pagar. Claro. E ensino público pago para quem pode pagar. Porque um financia o outro. Porque senão, aí eu volto a repetir, vai chegar um momento que o orçamento nem do Estado, nem do município, nem da União vai conseguir pagar o estudo desbilionário que podia financiar seu estudo. Nós vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos, por favor, não saia daí.